Hoje você vai aprender a criar uma aplicação no Lovable, mais especificamente um site, o método que eu utilizo para não gastar tanta prompt e também como que eu faço para ter um desenvolvimento do início ao fim bem fluido, para que não tenha nenhum bug que trave a minha aplicação e comece a ter aquela sensação de que nunca conserta um erro no meio do caminho. E sem mais enrolação, vamos direto para o nosso vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafa Voz. Aqui nesse canal você vai aprender tudo o que você precisa para tirar sua ideia do papel ou da sua mente e colocar na prática. Seja um aplicativo, seja um site, uma landing page, um e-commerce, enfim, tudo que você precisa aprender sem precisar programar. Isso porque aqui eu utilizo a inteligência artificial do Lovable, onde com apenas uma frase você consegue criar qualquer tipo de solução que você queira em poucos minutos. Então, se você tem interesse em aprender mais dessa plataforma, a única coisa que eu te peço em troca é o seu like e a sua inscrição aqui embaixo, exatamente para você poder acompanhar os novos vídeos. Toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal, aprendendo alguma funcionalidade nova que com certeza vai agregar no seu projeto. Então já deixa o seu like, liga o sininho, se inscreve, enfim, tudo que tem direito. Nesse vídeo, como você já viu lá na introdução, a gente vai estar criando um site por completo, do zero até o avançado. E antes desse vídeo, se vocês for verem aqui no canal, tem um vídeo que fez até bastante sucesso, que eu vi que vocês gostaram, e por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui, que é esse vídeo onde em poucos minutos eu crio um site. Só que muitas pessoas falaram que o vídeo ele poderia ser um pouco mais completo, que por mais que eu tenha passado pelas principais funcionalidades que você precisa aqui dentro da plataforma, fazer um projeto que do zero a gente lance ele, ou seja, deixa ele de fato funcional, é algo incrível. E acaba que dessa maneira vocês também podem ver todo o meu processo de criação aqui dentro do Lovable, como é e como eu faço para criar de uma forma muito fluida, para que eu não tenha tantos erros, pelo menos, e bugs que acontecem no meio do caminho. Ao longo desse vídeo inteiro você vai ver vários tipos de macetes que normalmente eu ensino lá na nossa comunidade, mas hoje eu vou estar trazendo realmente um vídeo completo para você ver como que funciona o meu método de criação dentro do Lovable. Para quem não sabe, eu já criei vários tipos de softwares para vários clientes, inclusive no segundo link que está aqui embaixo na descrição, eu disponibilizo sempre um horário onde você pode agendar e junto comigo a gente pode criar a sua aplicação que você quer por inteiro. É o segundo link aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse. Bom, então vamos lá para a nossa ideia da nossa aplicação que a gente vai estar desenvolvendo aqui ao longo de todo esse vídeo. A ideia de hoje é a gente criar um Trello. Para quem não sabe o que é Trello, é exatamente essa aplicação aqui, tá? Onde a gente vai poder criar a nossa conta, qualquer usuário vai poder criar uma conta aqui dentro e vai ter direito a criar aqui cards de tarefas do seu dia a dia. Para quem não sabe, o nome desse quadro aqui é um quadro Kanban, ou seja, um quadro de organização de atividades do seu dia a dia. Pode ser atividades do seu trabalho ou do seu dia a dia mesmo, da sua casa, mas é uma ótima forma de você organizar todas as tarefas e também atualizar todos os status dessas tarefas. Vou dar um exemplo aqui para você entender exatamente o que a gente vai estar criando. Então, por exemplo, se eu criar aqui, eu crio um novo card, ou seja, eu posso adicionar uma nova tarefa. Vamos supor que eu trabalho numa empresa no setor de marketing. E uma das tarefas que eu tenho que fazer naquele dia é checar as campanhas do Facebook como elas estão. Então eu coloquei aqui essa tarefa, checar campanhas do Meta Ads, e vou clicar aqui em adicionar cartão. Agora que a gente tem essa atividade aqui, a gente vai poder lembrar ela futuramente porque a gente tem aqui anotado no nosso bloco de notas, digamos assim. Só que o que é muito interessante desse método Kanban, que é exatamente essa plataforma que a gente vai estar criando, é que a gente pode verificar o status dependendo da posição que está nessas colunas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa tarefa a fazer. E agora eu comecei a fazer e já estou começando a checar todas as campanhas. Então, agora que eu estou checando já, eu posso passar essa tarefa para em andamento. Depois que eu tiver finalizado, é só arrastar para finalizado e pronto. A gente tem aqui uma organização bem simples de uma tarefa que a gente agora passou por todos os status possíveis. Obviamente, para uma tarefa só, isso não é muito interessante. Mas vamos supor que a gente tenha mais de 20 tarefas ao longo do nosso dia. Isso vai ser uma forma muito mais fácil da gente visualizar as nossas pendências. Então, é basicamente essa aplicação que a gente vai estar desenvolvendo aqui dentro do Lovable. Tanto esse quadro, onde os usuários vão poder colocar suas atividades, quanto, obviamente, uma página de login com autenticação de usuário e também uma parte de pagamento, onde a gente vai monetizar, e eu vou ver um pouquinho mais para frente como que a gente vai
mexer nesse modelo de negócio para deixar algo rentável e que seja algo que de fato as pessoas possam comprar, utilizando a API da Stripe. É um projeto muito legal, mas como eu falei anteriormente, obviamente não é a aplicação que você tem na sua mente, que você queira criar. Mas a ideia desse vídeo, como eu falei anteriormente, é que você aprenda todo o meu processo de criação do zero até o lançamento. A primeira coisa que eu vejo que as pessoas fazem já errado de cara aqui, e muitas pessoas negligenciam inclusive, é a primeira prompt. Porque por mais que você não queira necessariamente escrever um textão, né, porque se for um textão tem que ser muito bem organizado, mas aqui que você precisa passar de fato a ideia da sua solução que você está criando. E por que que isso é tão importante? Porque se o Lovable só criar, e por mais que ele crie uma interface que fique legalzinha, se ele não de fato entender o que você está criando ali, ele pode até criar no primeiro momento uma interface legal, mas depois ele vai começar a ter vários problemas de bug, que provavelmente você está tendo ultimamente bastante. E uma coisa que eu percebi em comum em todos os meus clientes é o uso da primeira prompt de forma equivocada, sem passar de fato o que interessa aqui dentro desse primeiro prompt. E para isso eu criei uma inteligência artificial que inclusive está disponível aqui na nossa comunidade. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Voz. Aqui são basicamente todos os alunos do meu curso, que é o primeiro link aqui na descrição, caso você queira fazer parte tanto da comunidade quanto do curso, onde eu ensino do zero você a aprender comigo a criar qualquer tipo de aplicação dentro do Lovable. É um curso muito completo, onde eu pego na sua mão do zero e ensino você a utilizar o Lovable de forma profissional. Módulos de design, módulos de lançamento, módulo de automações entre Lovable e o N8N, que é muito requisitado por vocês, além de um módulo completo, que é o meu favorito, onde você lá consegue ver vários projetos que eu crio do zero, assim como esse que você está vendo aí na tela. Então, se você tiver interesse de aprender comigo e participar dessa comunidade, é só você clicar no primeiro link aqui embaixo. Eu te espero lá. Bom, mas por que no primeiro passo eu estou vindo aqui na nossa comunidade? Isso porque aqui nessa aba Prompt, que você vai ter acesso caso você entre aqui na comunidade também, você consegue ver vários projetos que eu disponibilizo aqui a nossa prompt inicial, que como eu falei anteriormente, é muito importante. Só que dentro da comunidade agora a gente também tem uma nova inteligência artificial que cria prompts perfeitas para a gente soltar dentro do Lovable. Olha que fenomenal isso daqui. Então, ao invés de eu criar uma prompt simples aqui e colocar crie um sistema Kanban onde os usuários possam criar suas contas e ter seus próprios Kanbans para organizar suas tarefas, eu copio essa prompt, jogo na nossa inteligência artificial e aqui ele vai desenvolver uma prompt perfeita para que a gente só copie e cole ali dentro do nosso Lovable. Olha só que demais isso daqui. Como você pode ver, a prompt ficou totalmente organizada nesse modelo PRD, que normalmente é utilizado para a criação de softwares mesmo. Então agora basta a gente copiar, é simples assim, e jogar dentro do Lovable, e aí a gente vai ter de fato uma aplicação que esteja sendo bem estruturada desde o início. Vamos mandar para ele e vamos ver o que ele gera para gente. Enquanto ele está desenvolvendo aqui, uma dica que eu esqueci de falar, que se isso for a sua primeira vez criando uma conta dentro do Lovable, crie utilizando o link que eu vou deixar aqui embaixo do Lovable. Porque se você utilizar esse link, além de você estar ajudando o canal, você também, assim que você assinar o seu primeiro plano, você ganha créditos extras, só por você estar utilizando esse link aqui embaixo. Então, por mais que você já tenha uma conta do Lovable, já cria com outro e-mail a partir desse link, que você também vai ser beneficiado com isso. Então, olha só, pessoal, ele criou aqui pra gente a nossa aplicação, ele já está mostrando aqui um login e senha, né, o que é super interessante porque a gente ainda não conectou com a nossa base de dados. Então, eu coloquei aqui meu nome, e-mail, senha, vamos clicar em cadastrar, fez o cadastro, e olha só, aqui a gente já tem uma visualização do que ele criou aqui de cara pra gente, tá? A gente pode criar um novo quadro aqui, né, então vou colocar aqui quadro 1, vamos ver o que ele cria. Criou aqui o quadro 1, vamos abrir esse quadro. E olha só, aqui a gente consegue criar aqui as nossas tarefas, né, exatamente como está lá. Então tarefa 1, descrição tal, a gente consegue arrastar aqui, ó, eu acho, ou não? A gente não consegue, arrastar o card, né, a gente pode alterar isso, a gente só tem que selecionar aqui. É uma forma um pouco mais chatinha da gente modificar a posição
do nosso card no Kanban, mas como você pode ver, né, ele criou aqui uma versão mais simples, mas que está pelo menos funcional, né, e ele pegou aqui muito bem a nossa ideia. E é aqui que as pessoas que não têm tanta experiência com o Lovable, elas se enganam. Porque por mais que aqui não esteja muito agradável visualmente já de cara, isso não é algo ruim. Porque querendo ou não, uma coisa que eu tenho certeza é que ele já pegou toda a ideia certinha do que eu desejo. E agora essa parte mais visual é muito mais fácil. Ninguém normalmente tem muito problema com essa questão visual. Normalmente os problemas das pessoas que criam aqui no Lovable é relacionado à base de dados, tal problema que é gerado porque a sua aplicação não entendeu muito bem o que você está criando. Então, por isso que esse primeiro prompt aqui é super importante. Bom, então agora eu vou fazer algumas estilizações aqui que eu acho que seria melhor, tá? Isso tudo agora vai ser questão de gosto, porque querendo ou não, o aplicativo ele tá funcionando. Exatamente o que eu pedi tem aqui. O usuário consegue criar aqui vários quadros se ele quiser, quadros que ficam particulares ali para ele e conseguem colocar ali as tarefas em cada quadro. Então, teoricamente, está funcionando já a aplicação como a gente deseja. Mas como aqui a ideia é que o vídeo seja mais completo do que a gente fez anteriormente, eu vou estar focando em deixar essa aplicação mais bonita. Agora que a gente já criou nossa prompt, né, que foi super importante lá com o robozinho que tem dentro da nossa comunidade, agora não tem problema se a gente detalhar, mas é óbvio que a gente tem que ter muita atenção sempre em cada detalhe que a gente está passando para a aplicação para não confundi-la aqui diretamente pelo chat mesmo. Então a primeira coisa que eu vou pedir para ele, que eu já percebi que é um problema, é o fato de não ter uma data de validade para essa tarefa, tá? A ideia é que eu possa colocar aqui um campo que represente a data limite, né? A data de validade aqui dessa tarefa. Então eu vou tirar um print aqui e vou colocar. Crie em cada tarefa uma opção para colocar uma data de validade para que essa tarefa seja feita. E vou mandar para ele. Aqui vai mais uma dica, é por isso que esses vídeos mais longos, que a gente tem vários lá na nossa comunidade, de vários tipos de softwares diferentes que eu vou desenvolvendo, eles são importantes exatamente porque eu vou conseguindo te dar várias dicas ao longo do meio do caminho. Mas como vocês podem ver aqui, eu não estou criando nada com base de dados ainda. Eu estou apenas colocando todos os campos necessários, vou mudar um pouquinho aqui a cara da nossa aplicação, e quando tudo estiver redondinho e de fato, cara, a gente precisa agora conectar com a base de dados, aí sim a gente vai. Por que disso? Porque caso a gente venha configurar mais para frente, com certeza a gente vai, a nossa base de dados, o ideal é que a gente crie as tabelas e popule todas elas corretamente, mas que a gente não fique modificando a estrutura dessa base de dados constantemente. É óbvio que eventualmente a gente vai colocar mais uma variável para algum tipo de dado aqui dentro, mas também ficar modificando a base de dados toda hora pode causar algum tipo de problema no meio do caminho. Então a gente evita modificando primeiro tudo que faz parte do front aqui. Então vamos lá, vamos ver se ele adicionou o campo aqui de data e olha só, tem uma data de validade agora que a gente pode colocar aqui. Eu não sei se ela vai ficar aparente ali, vamos ver, ó. Beleza, a gente tem aqui a nossa data de validade então. Eu vou até mudar a cor e para não ter que gastar prompt, eu vou clicar aqui e vou colocar uma cor vermelha. Cadê? Uma cor vermelha que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Exatamente para alertar. Talvez amarela, né? Não há necessidade de ser não, vamos deixar assim vermelho mesmo, tá? Só para destacar um pouquinho mais. Se eu criar uma outra tarefa aqui, ela vai ter também essa cor, vamos ver? Exato, ó. Então agora todas as tarefas estão com essa cor na data de validade, tá? Só para destacar um pouquinho mais e não ficar igual a data de criação aqui embaixo. Então, agora que a gente criou isso, vamos voltar para o nosso quadro principal, que é esse daqui. E, cara, eu gosto muito de aplicação com sidebar, tá? Exatamente como tem aqui no Trello, a gente tem uma sidebar aqui com um menuzinho, eu acho que é muito intuitivo. Eu acho que não é à toa que todos e as maiorias dos softwares usam isso, porque as pessoas já estão acostumadas a olhar ali para o lado para mudar algum tipo de página. Então eu falei aqui para ele, eu quero que você crie uma sidebar para essa aplicação. Nela você deve ter dashboard, calendário, configurações e logout. E aí eu exemplifiquei para ele o que eu desejo em cada uma dessas páginas. Vamos mandar para ele. Bom, então ele já criou aqui para gente a nossa aplicação. Como você pode ver, ficou muito mais bonito, né? Porque a gente está mais acostumado, né? Por isso que eu sempre gosto de botar aqui uma sidebar do lado. E criou aqui uma página de configurações, vamos ver ela primeiro. A gente tem aqui o nosso nome, nosso e-mail que a gente pode editar, a senha também, enfim, muito interessante. E tem aqui a função de calendário, vamos ver se já está funcionando? Tá,
Olha só, dia 22 vence a tarefa 1, que é exatamente a tarefa 1 que a gente criou aqui nesse nosso quadro. Olha só, vence no dia 22, então tá certinho. Então ele já criou automaticamente aqui o nosso calendário sincronizado com as datas de validade das nossas tarefas. Então uma visão muito melhor que a gente consegue ter ali como usuário. Enfim, a gente pode ainda modificar mais algumas coisas aqui, só que antes eu queria falar para você sobre essa opção que normalmente aparece na hora da sua produção aí dentro do Lovable. Aqui, quando você clica, e eu vou clicar já de cara, eu sei que muitos de vocês devem pensar assim: "Ah, mas eu vou gastar mais uma prompt só para refatorar, cara, eu prefiro colocar uma outra, solução aqui dentro da minha aplicação, fazer alguma modificação que de fato faça efeito aqui para o nosso usuário". Mas só que essas refatorações que ele pede aqui são muito importantes para manter o nosso aplicativo leve ao longo de todo o período, para que depois a gente não chegue lá no final e já fique tudo devagar e gere mais bugs. E por mais que você pense assim: "Cara, mas eu não quero ficar gastando um bando de prompt aqui e tal". Se você está criando uma aplicação que de fato você quer lançar no mercado, cara, esse investimento não é nada. Sendo muito sincero com você, pelo menos essa é a minha opinião. Cada um pode ter uma opinião diferente aí. Mas é só você parar para pensar, se você vai no final ter uma aplicação com uma performance excelente, com exatamente o que você estava pensando, quanto que seria para você chamar um programador para fazer exatamente essa aplicação? Seria 10 ou 100 vezes mais caro do que você está gastando aqui com essas prompts. Então, se você está criando um projeto de fato que você pretende comercializar ou para um cliente seu, o ideal é que você sempre crie da melhor forma possível, ou seja, sempre tentando deixar todo o aplicativo mais rápido e mais leve. Bom, aqui ele gerou um erro, então eu vou colocar para consertar, mas para quem já sabe, quando você pede para ele consertar um erro que ele já reconheceu, isso não gasta as nossas prompts, então pode ficar tranquilo em relação a isso. Tudo certo então, ele já corrigiu, vamos aqui ver o que mais a gente pode colocar de interessante. Como eu falei, né, a gente está, é só você ver o vídeo anterior, a gente está trabalhando mais nessa aplicação, colocando mais algumas funcionalidades, mas é óbvio que, querendo ou não, uma aplicação como essa, você teria que tomar muito mais de cuidado, né, você tem que ver as cores que você deseja, a marca, criar toda uma marca por trás, ver se tem nomes, né, para sua empresa ali que sejam originais. Obviamente a gente não vai estar entrando em tanto detalhe assim, a ideia é que seja um vídeo que tenha mais detalhes como esses que eu estou mostrando, com dicas que vão ajudar no seu desenvolvimento aqui dentro do Lovell. Bom, agora que a gente já tem uma estrutura legal aqui da nossa aplicação, vamos colocar o nosso plano aqui dentro que a gente está pensando para os nossos clientes. Ou seja, qual vai ser o modelo de negócio que a gente vai estar utilizando aqui. E basicamente o que a gente vai estar criando, pelo menos para essa aplicação, é limitando a quantidade de quadros que o usuário vai poder utilizar. Então, se ele tiver criado aqui uma conta e tá de graça para ele a aplicação, ele vai poder ter 2 quadros no máximo. Se ele quiser ter mais quadros, ele vai ter que pagar ali uma taxa com a nossa API da Stripe, que a gente vai configurar mais para frente. Então eu coloquei aqui: crie 2 planos que o usuário possa escolher, no caso poderá escolher. O plano de graça, que ele pode criar até 2 quadros diferentes, e o plano Pro, que libera ele a criar até 10 quadros. Vamos colocar 10 para ficar uma coisa mais diferente mesmo. Coloque um contador de quadro no topo com essa informação. Bom, então ele criou isso daqui para gente. Como vocês podem ver, tem um contador aqui em cima agora de quadros, tem um aviso dizendo que eu atingi o limite de quadros do plano atual, né? E caso eu queira desbloquear 10 quadros, é só eu clicar aqui em Upgrade para Pro. Se por acaso eu excluir aqui um quadro, ele vai tirar aquele aviso, porque ele agora tem só um, né? Um quadro de 2, tá? Então eu posso continuar aqui no meu plano gratuito, porque a regra é que não passe de 2. Então, exatamente agora que ele já está entendendo isso daqui, é a hora que a gente pode dar um passo um pouco mais além e configurar ali o nosso Supabase, tá? Para isso, a gente clica nesse raiozinho aqui do Supabase, a gente coloca aqui todos os dados do projeto e cria. Prontinho, a nossa base de dados já está criada. Agora o que a gente precisa fazer é conectar aqui, clicar aqui, ó, exatamente nesse projeto aqui que é o que a gente acabou de criar, e clicar em conectar. Então ele vai gastar uma prompt nossa agora para fazer a conexão com o Supabase. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, é que, como vocês podem ver, ele já conectou, já mostrou aqui do lado, mas como vocês podem ver, eu utilizei poucas prompts, tá? Querendo ou não, ó, eu utilizei uma, que foi a principal, depois duas, três,
aí 4 que eu pedi para refatorar, 5 aqui embaixo, ó, com o do bug, né, mas como eu falei não conta, então continua 4. 5 aqui dos planos, e agora pedir para conectar 6. Então apenas com 6 prontos a gente já está aqui nessa etapa. E vocês viram que por mais que tenha dado um pequeno bug no meio do caminho, porque isso é normal, mas nada travou ainda daquele jeito que normalmente as pessoas me relatam, né, que a gente não consegue nem mais produzir nada, ele já não está mais respondendo nada. Isso porque eu organizei muito bem, utilizando a inteligência artificial que tem lá na nossa comunidade ali para criar o nosso prompt bem detalhado. Bom, agora que está conectado de fato à nossa base de dados, a gente tem que colocar a autenticação do usuário, que é o login e a senha, sincronizado ali com a nossa base de dados também, tá bom? Então é exatamente isso que eu vou pedir para ele. Então eu coloquei aqui, sincronize a autenticação do usuário dessa aplicação com o Supabase para que funcione da maneira correta. E mando aqui para ele. Enquanto ele está processando, para quem já é antigo aqui sabe o que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Authentication dentro do nosso Supabase, Sign in e Sign up, e vou tirar a confirmação de e-mail, pelo menos por enquanto, exatamente para que a gente possa criar contas ali sem ter que ficar confirmando o nosso e-mail, pelo menos aqui nesse período de teste, tá bom? Então aqui ele está começando a criar aqui todos os comandos em SQL da nossa aplicação. Como você pode ver, eu acho que você não tem experiência com SQL, não tem tanto problema. Eu aconselho você a estudar SQL, eu já aprendi bastante isso. Não é uma linguagem de programação, normalmente as pessoas chamam isso de uma linguagem de banco de dados, mas aqui você consegue entender exatamente o que ele está fazendo se você souber SQL. Mas se você não souber, ele mostra aqui para gente uma descrição do que quer dizer cada tipo de bloco desse de SQL que está sendo criado aqui, tá bom? Então, aqui ele está pedindo para criar uma tabela de perfis, aqui ele diz um pouco da parte de segurança também, aqui ele cria políticas para permitir que os usuários acessem seus próprios perfis, enfim, vários tipos de funções que ele vai criando aqui, que só de eu bater o olho eu já sei que ele está fazendo a coisa correta, tá bom? Essa parte aqui é super interessante, ó, crie políticas para permitir que os usuários acessem seus próprios quadros, ou seja, que cada pessoa consiga ver só os seus próprios quadros, porque se eu criar aqui um quadro, eu não quero que você veja os meus quadros, e eu não quero ver os seus também, né? Cada um tem que ter a sua privacidade aqui dentro. Tudo certo? Vamos mandar aqui em Apply Changes. Bom, então diz que ele criou corretamente aqui, teve um errinho, como você sabe isso daqui é completamente comum, exatamente pelo fato de a gente estar começando a vincular com o Supabase, enfim, ele vai se organizando e isso não gasta prompt, mais uma vez, quando você manda para ele algo para ser consertado no meio do caminho, isso é completamente comum. Bom, então ele consertou aqui o erro que ele encontrou no meio do caminho, vamos clicar aqui em cadastro e criar aqui a nossa conta. Cadastro feito com sucesso, vamos lá na nossa base de dados, vamos ver aqui em autenticação, olha só, o nosso login já foi criado aqui na base de dados, tá funcionando bem. E agora se a gente vem aqui no Supabase, a gente consegue ver em Database se ele já criou aqui as tabelas, e já, olha só, ele criou aqui as tabelas, ele criou aqui Boards, Profiles e User Plans. Ele já criou, inclusive, sem eu pedir mesmo, todas as bases de dados atreladas aqui aos dados aqui da aplicação. Então, em relação à base de dados, está tudo prontinho, tudo certo. E agora chega o momento de a gente vincular ali a nossa API da Stripe. Então eu mando aqui para ele, vamos agora vincular o pagamento de upgrade para Pro com a API da Stripe. Vou mandar para ele e vamos ver o que ele gera para a gente. Nesse caso agora, provavelmente ele vai pedir para a gente mandar a nossa chave API, que é muito importante que você mantenha não só em segredo, mas também com muito cuidado. Bom, então ele falou aqui que vai conectar tudo certinho e o que a gente precisa adicionar é a API da Stripe aqui. Então a gente clica nessa chavinha, ele vai pedir para a gente mandar a API aqui. E como é que a gente consegue essa API aqui? Para quem não sabe, a Stripe ela é um meio de pagamento, acredito que seja o meio de pagamento mais famoso que tem aí do mundo. Então, teoricamente, é um site que é seguro e muito fácil de você configurar dentro da sua aplicação. Então, é só você entrar no link que está aqui embaixo da Stripe, criar sua conta e você vai ser direcionado para esse painel aqui. Uma vez que você estiver nesse painel, é só você clicar aqui em criar uma chave, provavelmente se é a sua primeira vez, e vão ter essas duas chaves aqui para você copiar. A gente vai estar utilizando essa chave secreta aqui de baixo, e é essa chave que a gente vai estar colando dentro do nosso Lovable. Prontinho, ele já adicionou aqui a nossa chave API, e agora ele está criando duas funções Edge. E isso é muito importante que ele crie de fato, e se ele não estiver criando para você, se solicite que ele crie exatamente essas duas funções Edge, porque elas funcionam basicamente como uma checagem para ver se algo foi pago lá
no checkout que o nosso cliente for, né? Porque não adianta ele ir lá para o checkout, pagar, e essa informação de que foi pago tem que chegar dentro da nossa aplicação. E é exatamente isso que ele está configurando aqui agora. Bom, então diz ele que já está funcionando corretamente aqui, tá? E para a gente testar, a gente tem que ir abrir uma nova aba, tá? Porque o checkout da Stripe ele não funciona, assim como eu acredito que todos os checkouts que você venha configurar aqui dentro, eles não funcionam aqui no emulador do Lovable. Você tem que abrir aqui em cima nessa setinha, abrir uma nova aba, e aqui você vai poder configurar ali e criar uma simulação da sua aplicação. Então vamos colocar aqui a nossa conta, fiz aqui o login, vamos criar o nosso primeiro quadro, quadro 1, aqui vai ser o nosso quadro 2, e pronto, eu atingi já o limite. Vamos tentar criar um quadro 3, limite de quadros atingido, beleza? Vamos clicar aqui em Upgrade para Pro, preparando o seu checkout do Stripe. Legal, vimos para cá. Esse preço aqui, como é que ele foi definido? Em nenhum momento eu falei. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Vamos finalizar aqui para ver se está funcionando. Aqui você coloca para testar esse cartão aqui. É só você botar 424242, que é um cartão de teste dentro da Stripe mesmo. Clique em assinar. Vamos ver se esse processo vai estar funcionando. Ele tem que direcionar a gente lá para o nosso dashboard, se o pagamento for aprovado, e ter ali um aumento no nosso limite de quadros, né? Vamos ver, não vou nem fazer corte nessa parte aqui. Beleza. Deu que ok. Ele volta para lá, atualizado para o plano Pro. Pronto, já saiu aquele aviso, já podemos criar mais um quadro. Vamos criar o nosso quadro 3. Perdão, quadro 3. Prontinho, agora a gente pode criar o nosso quadro 3. Bom, então agora que o meio de pagamento está funcionando, tem alguns pequenos ajustes que eu queria ver com vocês. Primeiro de tudo é o preço do nosso produto, tá? Eu não gosto de falar para o Lovable exatamente qual é o nosso preço. Por quê? Porque sempre que a gente for atualizar esse preço futuramente, a gente vai ter que ficar aqui gastando prompt, e pode ser que a gente fique mudando, dependendo ali do nosso modelo de negócios, tem que mudar mais de uma vez ali em um curto período de tempo. Então eu prefiro configurar esse valor lá na Stripe. Para isso, eu vou lá no nosso site da Stripe, venho aqui em catálogo de produtos, e eu tenho esse produto aqui que já está criado, tá? Eu vou criar um novo produto aqui só para vocês verem como é que funciona essa criação. Bom, então aqui você coloca o nome de um produto, né? Então eu coloquei Plano Pro do Trello, aqui você coloca uma descrição, você pode colocar uma imagem se você quiser, e aqui você define qual valor que você quer. Normalmente você pode escolher entre avulso, ou seja, um pagamento só, ou então um recorrente, que é uma assinatura. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o pagamento recorrente. A moeda que a gente vai estar utilizando é o BRL, que é exatamente o real. E aqui eu vou colocar um valor de R$ 49,90, só para ficar diferente do que a gente estava utilizando anteriormente. E aqui você pode selecionar o pagamento, se ele vai ser mensal, se ele vai ser anual. Nesse caso, eu vou manter mensal e vou adicionar o produto aqui. Bom, agora que o produto está aqui, ele foi criado, ó, com o valor certinho, a gente clica nele. Vem aqui nesses 3 pontinhos e copia o ID do preço, tá? Exatamente isso que a gente vai mandar aqui para o nosso Lovable, beleza? Então eu coloquei aqui, o ID do preço do plano Pro na Stripe é 2 pontos, e vou colar aqui Price ID que a gente copiou lá na nossa conta do Stripe. Isso vai fazer com que sempre que eu quiser alterar a forma de cobrança, seja de mensal para anual, ou seja o valor que eu queira mudar aqui dentro, eu só tenho que vir aqui direto da nossa Stripe, que é onde interessa. Isso faz com que a gente poupe prompt, porque a gente não vai ter que ficar pedindo essa atualização de preço lá no Lovable, e também faz com que a gente tenha um controle ainda maior sobre esse valor que a gente vai colocar aqui na nossa assinatura. Prontinho, diz ele que já está configurado corretamente. Então, para a gente checar, a gente precisa ver se quando a gente for assinar o Pro, vai estar aquele valor de R$ 49,90 que a gente colocou. Então, para isso, eu preciso criar uma outra conta, porque essa daqui já tem o plano Pro, tá? Prontinho, já estamos aqui fora, fiz o login. Vamos clicar em Upgrade. Ele vai direcionar para a Stripe e o valor agora tem que estar R$ 49,90. Olha só, já está R$ 49,90, está até com o nosso plano aqui, ó, assinar o plano Pro Trello, é exatamente o plano Pro Trello que eu
configurei aqui dentro da Stripe. Então tá funcionando certinho também, tá? Tá vinculado com o nosso produto aqui dentro da Stripe. Agora que o nosso meio de pagamento tá funcionando da forma correta, a gente tá indo para aquele produto que foi criado lá na Stripe, onde a gente consegue mudar sempre que a gente quiser, sem precisar ficar gastando prompt aqui dentro, a gente já pode lançar a nossa aplicação, beleza? Para isso, eu clico aqui em Publish e venho aqui em Manage Domains. Aqui que a gente vai ter que configurar qual que é o domínio que a gente quer para o nosso site. Você pode ou pegar o domínio que já utilizei, inclusive, numa aula aqui do YouTube que eu fiz pela HostGator, ou então você pode comprar diretamente aqui do Lovable e como eu já fiz a outra alternativa no vídeo anterior, eu vou estar aqui utilizando a plataforma do Lovable para comprar o domínio, beleza? Aqui você pode selecionar qual que é o domínio que você deseja, então eu vou colocar trellobr.com.com. Acho que isso tá bom, check. Ele vai direcionar a gente para esse site chamado Ionos, que é um parceiro Lovable, onde a gente vai poder pagar aqui pelo nosso URL, né, o nosso domínio. Ele diz então que está liberado aqui o nosso domínio, o valor é de $1 só quando você fecha por aqui, então é bem baratinho, $1 por ano para você ter esse domínio. Se adiciona aqui ao carrinho, prontinho, é só você selecionar aqui qual que é o melhor método de pagamento para você e você vai ter o seu domínio propagado em algumas horas. Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Querendo ou não, a gente teve um vídeo aqui, como eu falei, onde a gente criou um size em poucos minutos. Só que nesse eu tentei abranger um pouco mais de detalhes, mas principalmente eu resolvi criar esse vídeo para te alertar sobre alguns macetes e algumas formas de pensar que provavelmente você não está executando no seu desenvolvimento. Macetes esses, como o primeiro que eu falei lá no início, né, a importância de a gente ter uma prompt organizada, uma prompt que de fato faça com que nossa aplicação entenda de cara o que a gente está querendo criar. Isso faz com que a gente bugue muito menos, a gente tenha uma produção muito mais fluida e também com que a gente gaste muito menos prompts depois, porque a gente não vai precisar ficar explicando muita coisa mais para ele depois que a nossa primeira prompt foi muito bem organizada pelo bot que a gente utiliza e muito bem estruturada. Mais uma vez, se você tiver interesse em ter acesso a essa inteligência artificial que eu criei lá na nossa comunidade, onde você pode criar prompts incríveis para poupar o seu tempo e poupar o seu dinheiro e com certeza o seu estresse aí que você tem dentro do Lovable por ficar dando tantos problemas por causa da sua prompt inicial não ter sido bem organizada. Além de uma comunidade e um curso completo de Lovable, é só você clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição. E se você tiver interesse de fato em entrar nesse curso, vai ser um prazer ter você por lá. Um curso que constantemente a gente está atualizando, principalmente visto que essa plataforma vem se atualizando a cada semana. Módulos como lançamento, segurança e projetos completos são alguns dos módulos incríveis que você vai ver por lá. No mais, eu agradeço muito você ter ficado até aqui. Já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, isso já me ajuda demais, eu fico super feliz, não só com isso, mas também com os comentários que vocês deixam, dando o feedback dos projetos de vocês e do que você está achando desses vídeos que eu venho lançando aqui no YouTube. Vou deixar um vídeo aqui para você que eu tenho certeza que você vai gostar e até a próxima.